Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um encontro da disciplina Metodologia Científica comigo, professor Dr. Misael Amaral, para os cursos de graduação em Pedagogia e Teologia também. É um privilégio estar aqui com vocês para a gente tratar dessa disciplina tão relevante como eu sempre falo, né? Em todas as oportunidades que eu estou com você. Hoje, gente, nesse encontro, a gente vai tratar de algo bastante importante e hoje vai ser uma aula bastante conceitual, tá? A gente vai tratar de muitos conceitos, mas que são relevantes, que são muito importantes, que vocês tenham ciência, tenham noção desses conceitos, tá? Então a gente vai tratar acerca dos tipos de pesquisas científicas, dos tipos de pesquisas acadêmicas, quais são os tipos de pesquisas que nós utilizamos, né, dentro das universidades, das academias, dos laboratórios, dos centros de pesquisa e etc. Então é muito bom estar com vocês. Então vamos em frente para a gente aprender mais um pouquinho. Como eu disse a vocês, hoje vai ser uma aula bastante teórica, bastante conceitual, mas que é fundamental a gente ter esses conceitos dentro da nossa cabeça para a gente poder entender onde a nossa pesquisa ela vai se encaixar, onde ela vai estar é, pautada e classificada, tá bom? Então, de início, gente, a gente tem três tipos de pesquisas que são importantes, são relevantes dentro do processo de uma pesquisa acadêmica científica. As pesquisas elas podem ser exploratória, pesquisa pode ser descritiva e uma pesquisa ela pode ser explicativa. Eu até coloquei aí os alvos aí nessa figura para vocês terem uma ideia, né? O ideal é a gente conseguir acertar o alvo, colocar a nossa pesquisa dentro do tipo de classificação em que ela se destina. E isso é importante até lá na frente, quando vocês forem desenvolver o trabalho de conclusão de curso, ou a monografia, enfim, um artigo científico, para vocês terem a noção clara onde vocês estão colocando a pesquisa de vocês. Ela se classifica onde? É um tipo de pesquisa exploratória? É um tipo de pesquisa descritiva ou é uma pesquisa explicativa? Isso é importante. Inclusive no próprio anteprojeto, no projeto de pesquisa, a gente coloca metodologia, né? E um dos itens é a metodologia e o tipo de pesquisa ela vai ser inserida dentro dessa classificação, tá bom? Então a gente vai ver agora cada uma delas para que a gente possa fazer o delineamento mais tranquilo, mais calmo e mais abarcar direitinho, né, exatamente o que a gente está tratando. Então a pesquisa exploratória, pessoal, ela tem por finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos. Esse é o tipo de pesquisa. Então, por exemplo, uma pesquisa na área de história, por exemplo, olha, descobriu-se através de um novo documento que a independência do Brasil não foi 7 de setembro de 1822. Tem um documento que diz que foi dia 15 de outubro, sei lá, tá? Isso é um tipo de pesquisa exploratória. Ela vai desenvolver, esclarecer ou modificar conceitos. Mais frequente em levantamentos. Aí, eu acho que o tipo de pesquisa de nós da área das ciências sociais, ciências humanas, a gente trabalha muito com esse tipo de pesquisa, né? A pesquisa exploratória. Ela é muito mais frequente em levantamentos bibliográficos. O que é levantamento bibliográfico? É o que a gente faz, vai trabalhando um tema e vai observando o que os diversos autores, os diversos especialistas sobre aquele tema, eles opinam, eles dissertam sobre aquela temática, tá bom? Então, esse é um levantamento bibliográfico. Documental, que aí tem muito a ver com história, né? Se pegar um documento antigo, o exemplo que eu acabei de dar aí, de uma mudança de dados, já aconteceu, tá, gente? Já aconteceu na área de pesquisa. Então, ou estudo de caso. O que é um estudo de caso? Eu vou fazer um estudo específico, por exemplo, e aí vai abarcar outras coisas também. Esses três tipos de pesquisa, elas não são isoladas, tá? Não são compartimentalizadas. Elas se
tangenciam, se tocam, né? Mas, por exemplo, um tipo de pesquisa assim, qual é o grau de desenvolvimento que a prática, por exemplo, da contação de história para crianças no Hospital do Câncer, o que o processo de contação de história de voluntários pode auxiliar no tratamento? Tá certo? É um tipo de estudo de caso, por exemplo. Ou então você vai pegar um estudo de caso nesse momento de pandemia, como que o desenvolvimento educativo das crianças foi afetado ou não, tá bom? Então são realizadas através de amostragens, exato, você vai, né, pesquisar um grupo de pessoas. Guardem isso, gente, pesquisa a gente nunca trata do lato, né, do lato senso, da coisa ampliada, da coisa macro, é sempre micro. A partir da micro a gente vai ampliando as coisas. Então são realizadas por amostragens, por vezes não padronizadas, claro, exato, e também com dados quantitativos. Eu estou trabalhando com quantidade a pesquisa exploratória. Então, por exemplo, quanto maior é o número de livros que eu pesquisar sobre uma determinada temática, mais ampliada vai ser minha pesquisa, mais quantitativa. Esse tipo de pesquisa eles auxiliam na construção de uma visão geral sobre determinado fenômeno, tá? Bem como na sua delimitação e aproximação. Claro, quanto mais estudos eu tiver sobre determinado tema, mais conhecimentos acerca daquela temática eu vou ter. Frequentemente são utilizadas, olha, como primeira etapa, né, para futuras investigações mais elaboradas. Exato. Normalmente a pesquisa exploratória ela é utilizada, por exemplo, num trabalho de conclusão de curso de uma graduação. E aí, é muito interessante isso, acontece muito, muito, viu, gente? A gente percebe que quando o aluno vai para o mestrado, por exemplo, ele trabalha a temática que ele utilizou na graduação dele, no TCC, mas ele vai pegar um aspecto que ele não abordou, ou ele vai aprofundar ainda mais um aspecto que no trabalho de conclusão de curso dele ele foi bastante superficial, ok? Então a pesquisa exploratória está muito linkada a isso, esse primeiro momento, tá bom? De pesquisa. Então vamos agora a o outro tipo de pesquisa científica, que é a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, uma das suas características ela vai estar pautada, né, linkada muito à questão de fenômenos ou população. Também pode surgir relações entre variáveis, ou seja, ela vai descrever determinado fenômeno, determinada questão. Muito frequente na educação e nas ciências comportamentais. Olha, tudo a ver com a gente. Olha que interessante, aquilo que eu falei anteriormente. Elas se tocam, né? Elas se tangenciam, não são engessadas nelas mesmas. Há uma interconexão entre os tipos de pesquisa. Então, às vezes, no trabalho, você vai utilizar uma pesquisa exploratória no primeiro momento, fazer uma reunião de vários livros sobre o tema, mas você vai abarcar e vai descrever determinado fenômeno. O exemplo que eu dei é a questão da educação infantil nessa pandemia. Como é que a utilização de meios EAD, educação virtual, tem afetado ou não o processo educacional das crianças? É construída a partir da observação objetiva e minuciosa, claro, sim. E alguns exemplos que a gente pode citar, cita-se os estudos das características socioeconômicas de uma população, questão de renda, questão de classe social, o nível de atendimento de órgãos públicos, questão de saúde, transporte público, né, aí é uma comunidade, associação entre preferências político-partidárias. Olha, a gente está em ano de eleição, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Essa questão de estudos de pesquisa, é uma pesquisa descritiva de camadas populacionais, com sua renda e escolaridade. Então, assim, a população de baixa renda, normalmente ela vota em que tipo de candidato? Né, em que tipo de político? Como é que é esse tipo de político? Tá, a população que tem a população da classe média, ela vota normalmente em que tipo de político? Isso aí tá elencado dentro da pesquisa descritiva.
A pesquisa explicativa, que é a terceira dentro desse elenco que a gente está tratando com vocês, o principal objetivo é identificar fatores que expliquem a ocorrência de determinados fenômenos. É um dos fundamentos para o conhecimento científico, a pesquisa explicativa. Eu vou lendo aqui, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por ter um nível mais aprofundado, por vezes pode ser considerada uma continuação de uma pesquisa descritiva ou exploratória. Acabei de falar sobre isso, né? Nas ciências naturais, quase sempre esse tipo de pesquisa se dá por métodos experimentais. Então eu quero saber determinado tipo de fenômeno climático, por exemplo. Por que na época do outono acontecem tantas chuvas? As chuvas são sazonais. Por que na época do verão, por exemplo, no Rio de Janeiro, ocorre tantas chuvas, né? O calor, qual o tipo de frente que de frente quente, enfim, de questão do fenômeno do El Niño. Olha só, tudo isso é um tipo de pesquisa explicativa. Nas ciências sociais, há outros métodos, como observacionais, em menor número, são realizadas quase experimentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero entender como determinada população ela percebe as mudanças, por exemplo, socioeconômicas e educacionais. Eu vou para um processo de pesquisa, tá certo? Eu vou fazer uma pesquisa e entrevistas com essas pessoas, isso buscando o quê? Um processo dentro de uma pesquisa explicativa, tá bom? Então, é importante você ter o conhecimento desses três tipos de pesquisas para que você, quando for trabalhar né, sua pesquisa científica, seu artigo acadêmico, seu trabalho de conclusão de curso, visando um mestrado ou um doutorado, você ter exatamente essa noção na sua cabeça para você adequar o tipo de pesquisa que você está fazendo, tá bom? O que a gente acabou de ver foi a primeira linha, né, a primeira abordagem acerca dos tipos de pesquisa que a gente tem dentro da academia, dentro do mundo científico. Agora, elas não são restritas a isso. Então, eu tenho ainda tipos de pesquisas que são baseadas na finalidade prática da coisa, tá? Então, a partir dessa perspectiva, o que essa pesquisa ela vai trazer de novo? O que essa pesquisa ela vai trazer para a sociedade em termos práticos? E aí, quando eu penso em termos de praxis, né, em termos de praticidade, da praticidade, a gente percebe dois tipos de pesquisa: a pesquisa básica, ou chamada pesquisa pura, ou a pesquisa aplicada. O que quer dizer isso, gente? Pesquisa básica ou pura, né? Tem como objetivo desenvolver conhecimentos científicos sem o interesse imediato de uma aplicação prática. Tá certo? Ela é uma pesquisa básica pura, para saciar, para sanar uma curiosidade no primeiro momento. Há o interesse em se compreender o porquê de determinado fenômeno. Eu não estou preocupado nessa pesquisa básica a partir de eu compreender determinado fenômeno, eu já dar a solução para ele. Não. Eu quero compreender primeiro, são fases. Eu quero entender esse fenômeno social, fenômeno da natureza, tá bom? Pode surgir de um problema prático, mas a sua solução em si não é prioridade. Isso que tem que ficar claro. Eu não estou preocupado com uma solução daquela questão. Estou preocupado em compreender o fenômeno. São comuns, por exemplo, em áreas como a física. Exatamente. Por que em determinada localidade, sei lá, as correntes de vento, elas são mais fortes ou são menos intensas? Né? A questão de topografia, a questão de relevo, ou a questão de pressão atmosférica. O que interfere nisso? Compreendi, a questão da pressão atmosférica. Né? Quanto maior a pressão atmosférica, mais quente, enfim. A partir de determinadas perspectivas,
e explicações básicas, aí eu vou gerar o fundamento para pesquisa aplicada. O Brasil tem até, a gente tem até no Rio de Janeiro, o IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas. Então, IPEA, né? Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, assim, olha que interessante. A partir da ideia da solução de determinada coisa, tá, qual é a aplicabilidade disso? Qual é a solução? Qual é, a partir do entendimento, da compreensão de determinada questão, determinado fenômeno, de resposta de determinada pergunta, tá, o que que isso tem de reverberação, de consequência? Então, a pesquisa aplicada, ela apresenta características semelhantes à pesquisa pura, mas com o objetivo de solucionar de imediato o problema. Tá certo? Exemplo, pesquisa sobre vacina. Tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Os laboratórios farmacêuticos do mundo estão realizando que tipo de pesquisa, gente? Pesquisa aplicada para se chegar a uma solução, a uma vacina que resolva a questão do coronavírus, dessa pandemia louca que mudou a vida da gente, por isso que a gente está até aqui conversando virtualmente com vocês, senão a gente estaria presencialmente. Então, olha que interessante, viu como é que é legal a gente entender os tipos de pesquisas para a gente perceber em que se insere o campo científico ou determinada questão? Então, quando eu trabalho em questões, por exemplo, de saúde, aí, questão de vacina, eu preciso solucionar, preciso resolver, é algo imediato. Então, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa aplicada. Outro tipo de classificação, então, o que eu quero que vocês guardem, viu, gente? Hoje a gente é uma aula bastante conceitual, como eu disse, né? Então, a gente está trabalhando o quê? Os tipos de pesquisas. Esses tipos de pesquisas, eles vão sendo classificados de acordo com uma série de critérios, com uma série de coisas. A gente já viu que a pesquisa ela pode ser exploratória, ela pode ser explicativa, e em relação à solução, a busca de uma solução imediata ou não, ela pode ser básica ou aplicada. Agora a gente vai fazer uma outra classificação, vai trabalhar aqui, que é uma classificação quanto à metodologia empregada. Qual o método que eu uso para resolver determinada questão? Tá aí, coloquei até a figurinha de um cara como se ele tivesse, tá, qual o caminho que eu vou chegar aí? A indagaçãozinha dele aí. Para eu resolver, solucionar essa questão, essa indagação que eu estou aí, científica, eu vou utilizar uma pesquisa experimental, uma pesquisa quase experimental, uma pesquisa não experimental, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa. Então é isso que a gente vai tratar agora, tá bom? A pesquisa experimental, o princípio ela é objetiva, tá? É estabelecer uma relação de causa e efeito, fatores e fenômenos específicos. Assim, o conhecimento produzido pode nos auxiliar a predizer e controlar eventos. Um exemplo de pesquisa experimental é a própria questão da meteorologia. A meteorologia envolve muitos cálculos matemáticos, tá, gente? Mas a partir de uma leitura que eles fazem de uma pesquisa experimental baseada em anos anteriores, olha, nos meses tais e tais do ano, realmente acontece o fenômeno foi assim que se descobriu essa questão do El Niño lá, aquela questão das correntes marítimas da área aqui da América do Sul, que interfere no clima do mundo inteiro. Olha que interessante. A partir de um tipo de pesquisa experimental. A estrutura elementar prevê a manipulação, né, controlada das causas, a observação sistemática. O que é observação sistemática? Organizada, e a comparação de dois ou mais grupos, sendo pelo menos um de controle e outro de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Um grupo desse de elementos da pesquisa, ele é controlado, eu estou conseguindo manipulá-los. A partir daí eu consigo ter uma ideia do tipo de reação que eu espero ou não. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A própria pesquisa de vacinas, né, ou de medicamentos,
ela trata dessa questão, é experimental. Olha, eu vou colocar tal elemento químico aqui nessa medicação, nesse comprimido, porque ele faz a questão de dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, posso reduzir, por exemplo, uma dor de cabeça. Ah, tá, então esse aqui é o meu elemento de controle, tá, mas ao fazer isso, eu acabo danificando alguma questão de algum outro órgão interno, tá? O que, que eu tenho que fazer então, a partir daí? Eu tenho que, é, é, a partir dessa contraindicação desse medicamento, eu tenho que colocar um outro medicamento para que anule esse efeito contraindicado, ok? É, eu me lembro muito pessoas que fazem, por exemplo, transplante, tá? Transplante de córnea, por exemplo, utilizam uma medicação que é tipo corticoide, né? Para tratar a questão da falta da reação do organismo mesmo, né? Em não receber aquele órgão, a rejeição, esse é o termo que eu queria lembrar aqui, a rejeição do corpo ao órgão, usa-se corticoide, mas esse corticoide, por exemplo, numa questão de visão, né, de córnea, enfim, pode causar questão de diferença de pressão ocular, tá? Uma pressão ocular né, no olho da pessoa. E aí eles colocam um outro medicamento para anular essa contraindicação. Essa é a ideia da pesquisa experimental. Eu vou experimentando as coisas, claro, dentro de critérios científicos, dentro de normas acadêmicas, não é aleatório, mas essa é a ideia da pesquisa experimental. Pesquisa experimental ainda. Então, um experimento clássico deve respeitar três premissas, aquilo que eu estou explicando para vocês. Nada é feito assim de modo aleatório ou no senso comum. Eu acho que isso vai funcionar. A causa deve estar claramente identificada com um elemento antes do efeito. Claro, puxa vida, ó, esse medicamento aqui, ele resolve a questão dessa doença, mas ele acaba com um órgão interno da pessoa, a pessoa morre de outra coisa. Os grupos, né, os elementos estudados devem ser totalmente equivalentes, tá? Ou seja, eu devo trabalhar, por exemplo, com um paciente, se for o caso, estou dando exemplo de pesquisas médicas para ficar mais claro, né? Devem exatamente estar tendo os mesmos tipos por exemplo, sintomas de determinada doença. Eu não posso, embora trabalhe com a aleatoriedade, eu não posso pegar grupos muito distintos, precisam ser equivalentes, tá bom? Senão o resultado eu posso não obter o êxito na minha pesquisa. É o que está acontecendo com o coronavírus. Por que demora tanto? Porque a gente não... tem a vacina tal, ok. Mas essa vacina, ela consegue fazer com que a pessoa não tenha uma segunda, enfim, né, um segundo contágio? Porque a gente tem percebido que muitas vacinas para determinados grupos de faixa etária, tá, do próprio coronavírus aí, as pessoas têm sido contaminadas pela segunda vez. Resolveu o problema? Não. Então vamos de novo para ver o que tem que resolver. O pesquisador, terceiro ponto, deve introduzir o fator causa do fenômeno estudado. Tá? Qual é a causa? Tá? Determinado fenômeno é causado por isso aqui. Então eu preciso trabalhar a causa. Em alguns ramos da ciência, como as ciências naturais, gente, estuda exatamente os fenômenos da natureza. Aí vem a física, tá certo? A biologia. É recorrente a atribuição de causa única e necessária. O que é isso? Para determinados fenômenos. Já nas ciências sociais, por exemplo, são consideradas as relações multicasuais. Vou explicar. Estudar determinados fenômenos da natureza, aquilo que eu expliquei, a determinada estação do ano, um exemplo, claro, acontece furacões lá na área do Caribe e ali no sul dos Estados Unidos, região da Flórida. Como é que eles verificaram isso? Pesquisas experimentais, olhando, verificando o que acontecia nos anos anteriores. Normalmente, na época de outubro a novembro, as condições são as condições de formação
de furacões, de tempestades, etc. Quando eu venho para ciências sociais, estudar a sociedade, estudar em si o ser humano é muito mais complexo. O ser humano é muito complexo nas suas relações, inter-relações, né? Há coisas que a gente não consegue explicar dos fenômenos sociais. A gente consegue deduzir, porque o ser humano é muito complexo. Então, é por isso que a gente utiliza as multicausas nas ciências sociais, tá bom? Pesquisa quase experimental, o que é isso? A diferença desse tipo de pesquisa para o experimento clássico é o fato de que o pesquisador não conta integralmente com um dos três elementos fundamentais para a sua realização. Lembra lá dos elementos fundamentais? Olha lá. 1. A causa deve estar claramente identificada. 2. Os grupos devem ser equivalentes. 3. O pesquisador deve introduzir a questão do fator, dos fenômenos a serem estudados. Quando um desses três elementos não estão, o pesquisador não tem acesso, ou ele não trabalha, é uma pesquisa quase experimental. Então, as duas situações mais recorrentes é a impossibilidade de obtenção de grupos totalmente equivalentes. Acabei de dizer isso para vocês. Mesmo com seleção aleatória, né? Ou seja, que eu tenha à disposição pessoas que eu possa trazer para a minha pesquisa. É isso que ele está querendo dizer. E a impossibilidade de introdução da causa investigada, feita pelo próprio pesquisador. Eu quero estudar, sei lá, a questão de um cometa ou de um planeta, é algo que eu não tenho acesso fácil. Eu lembrei que agora o próprio Albert Einstein, para ele fazer a teoria da relatividade, ele precisava de um eclipse solar. Não é algo que tem acesso. O eclipse vai acontecer no ano tal, mas aonde melhor no mundo eu consigo fazer a observação desse eclipse solar? Olha que interessante. É algo que não está à disposição do pesquisador, tá bom? Um exemplo seria a investigação sobre os impactos de determinada política pública, olha que legal, dentro de escolas, no nosso caso aí, né, de determinada rede de ensino. É um tipo de pesquisa quase experimental, tá? Quais são? Eu acabei de falar, né, o exemplo dos impactos dessa pandemia. Isso seria uma pesquisa quase experimental, porque eu não vou ter todos os elementos disponíveis, vou ter alguns, mas eu vou trabalhar a ideia do experimento, ok? Pesquisa não experimental, elas são utilizadas para quê? Para descrever e explicar situações ou eventos. Podem ser utilizadas para avaliar produtos ou processos, olha que interessante, né? Se faz muito isso, gente, pesquisas de mercado, tá? O que determinado tipo de tendências de moda, né? A alta costura, enfim, as pessoas elas estudam o comportamento das pessoas antes de lançar o seu produto, tá certo? Então podem ser utilizados para enviar produtos ou processos, né? Exatamente. Tá? O que eu posso tornar esse processo industrial mais rápido e mais eficiente? Outra atribuição é desenvolver inovações, exato. Aí a pesquisa não experimental no sentido de que eu não vou seguindo ali regras estruturadas, mas eu vou trabalhar a partir de percepções, de comportamento, e aí buscando exatamente resultados. No campo educacional, tende a ser mais frequente, inclusive no Brasil. A gente utiliza muito pesquisa não experimental no universo da educação, no campo educacional. Por quê? Porque eu estou trabalhando com comportamento, gente, do educando, comportamento do educador, a própria questão do sistema educacional, né, por exemplo, no Brasil, as diferenças de cidade, de região, como é que eu trabalho isso, tá? Pesquisa qualitativa, para a gente terminar, ela explora características e situações através de dados frequentemente numéricos, bem como dados categóricos. Um exemplo de uma pesquisa qualitativa é exatamente a questão de se pensar, de se trabalhar, por exemplo, a questão eleitoral, ok? Eu preciso saber aqui, olha, eu preciso mensurar
determinadas coisas, quando eu preciso mensurar determinados dados, eu estou trabalhando com a pesquisa qualitativa, tá? Utiliza técnicas de mensuração, acabei de dizer, através da estatística descritiva ou inferencial, né? Questão de estatística é questão de trabalhar com os métodos, né, matemáticos. Pode apresentar maior poder de predição através de métodos estatísticos, como a econometria. O que é a econometria? É utilizar conjuntos matemáticos, né? Por exemplo, sei lá, matrizes. Eu vou utilizar um ferramental da matemática para me auxiliar nos meus dados estatísticos, para que eu possa, enfim, estabelecer uma pesquisa, por exemplo, que um candidato X que pode ter mais votos na área Y. Eu vou estudar, são predições, são questões especulativas. Olha, a inflação do mês que vem, ela deve girar em torno de tantos por cento. Baseado em que você faz isso? Baseado na econometria, de dados estatísticos, de contagem das inflações anteriores, enfim. Isso eu estou trabalhando com pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, então, ela explora características dos indivíduos e dos cenários, claro, que não podem ser descritos facilmente através de dados numéricos ou categóricos. Eu não posso dizer que vai ser assim, mas é uma previsão, é uma possibilidade. A coleta de dados é frequentemente verbal, pesquisa. Quer ver um exemplo de pesquisa qualitativa, gente? O próprio censo. Censo que acontece muito no IBGE, né? Da população brasileira. Aí vem a questão de etnia, de cor, de nível de escolaridade. Então, essa coleta de dados é frequentemente verbal, por meio de questionários, entrevistas, grupos focais, além das observações, gravações e descrições. Frequentemente nas ciências sociais, como no caso dos trabalhos em educação. Claro, claro. Você quer fazer um trabalho de pesquisa, sei lá, acerca da questão de como o determinado grupo de docente ele trabalha. Por exemplo, o profissional de educação do ensino médio, qual a característica desse profissional? O que difere o profissional de educação do ensino médio do profissional de educação do nível superior? Não é só a questão, né, da titulação, claro, mas o que ele tem, o que ele abarca, como é que eu faço esse tipo de pesquisa? Entrevistas, eu vou fazer questionários, eu vou elaborar perguntas para eu conseguir sanar essa minha pesquisa, essa minha questão, essa minha curiosidade. Pessoal, o que eu quero que vocês guardem por fim? O pesquisador, ele nada mais é do que um curioso. O pesquisador, ele está sempre olhando ao redor dele e percebendo, poxa, por que fulano age desse jeito? Ou por que esse fenômeno social acontece assim? Sempre o porquê, sempre o porquê. Então, guarde isso na cabeça de vocês. É importante vocês que estão na graduação pensarem, tá? Não aceitem tudo. Eu já disse, eu falo sempre para os meus alunos, não comprem um pacote, mas pesquisem, estejam sempre, não uma questão de indagação puramente crítica no sentido de, sabe, de criticar por criticar, não, mas querer criticar no sentido de construir, uma crítica construtiva, tá? O porquê disso? O que eu posso melhorar nesse processo? Ok? E essa é a ideia. Então hoje a gente trabalhou os tipos de pesquisa, né, científicas, as pesquisas científicas, como elas interagem entre si, como elas se trabalham e como o pesquisador pode utilizá-las para melhor desenvolver o seu trabalho científico. Até um próximo encontro, um grande abraço.